Bendito seja o teu nome para sempre e eternamente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, por causa de Jesus Cristo, teu Filho, seja a glória. Acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales. E que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir o Senhor pela sua palavra agora? Querida igreja, o texto que acabo de ler conta uma parábola. A parábola do servo fiel e do servo mau. Jesus se ocupa em alguns capítulos do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, se eu não me engano, a partir do 23, a falar especialmente sobre a doutrina dos últimos dias, a doutrina das últimas coisas, escatologia, que para mim é um dos temas mais complexos da Bíblia, exceto para um especialista, alguém que se debruça e decide aprender e ensinar. Entretanto, eu preciso reconhecer que a complexidade do livro do Apocalipse, da doutrina das últimas coisas, para mim, talvez não seja para alguém, se tornou menos complicado a partir dos livros que a gente passa a ter acesso nas últimas décadas. Hoje, as aulas de mestres disponível em canais no YouTube, acesso a seminários como eu tive, e até um curso propriamente do Apocalipse que eu também tive a oportunidade de fazer. Mas essas pessoas a quem Jesus está pregando não tem canal no YouTube para assistir mestres, não tem livros comentando o assunto, não tem cursos disponíveis. E é a primeira vez que alguém trata desse tema com eles. Porque a visão do Antigo Testamento é de um dia de juízo, um dia terrível do Senhor. E não da doutrina das últimas coisas no viés que Jesus pregou e ensinou. Jesus está pegando um público zero, começando do alfabeto, digamos assim. Então Jesus é cuidadoso. E ele traz histórias, muita atenção sobre isso, com elementos presentes na cultura daquelas pessoas, para despertá-las, interessá-las e ao mesmo tempo dar facilidade de compreensão. Parábolas que Jesus contou dentro da escatologia. Parábola das 10 virgens. Virgens, casamento, cortejo, noivo, lamparina, azeite. Toda aquela gente sabia o que era. Outra parábola, talentos.
talentos, a saber, dinheiro, servo, senhor, banqueiro, cavar, esconder, recolher, elementos presentes naquela cultura. Agora mesmo Jesus está falando sobre o servo fiel e o servo infiel. Casa, servo, dispensa, beber, comer, bêbados. Não há nada tão distante, muito pelo contrário, está muito óbvio a parábola e o que Jesus quer dizer. A questão é que alguns de nós, quando lemos as palavras de Jesus e as parábolas de Jesus, quase 2 milênios ou cerca de 2 milênios após, parece que perdemos o interesse de olhar de forma profunda o que Jesus está dizendo, e não apenas na soma disso tudo. Jesus quis dizer isso. O que nós chamamos de moral da parábola. O que é a moral da parábola? Na soma disso tudo, o principal é isso. Não. Em cada elemento apresentado por Jesus, lições estão escondidas e devem ser reveladas à luz da própria palavra. E mais do que isso, Jesus não conta historinhas. Jesus ensina através de histórias. Por isso, esta parábola de extrema seriedade, porque não fala, havia um servo e um forasteiro. Porque não fala, havia um crente e um descrente. Porque não fala, havia alguém de confiança e alguém que não era de confiança. Mas coloca 2 pessoas na mesma posição de confiabilidade, mas com destinos finais diferentes, por causa da maneira com que conseguiram levar o que foi designado em suas mãos para fazer. Esta noite nós não temos aqui 2 públicos, filhos e não filhos, amados e não amados, fiéis e infiéis. Esta noite nós temos pessoas que Deus chamou e oportunizou de forma semelhante. Mas o que nós vamos fazer com o que Deus colocou na nossa mão, é isso que determina o final dessa história. O texto começa com um alerta dizendo: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Havia uma expressão rabínica que diz que 3 coisas chegam de forma inesperada: um tesouro, um escorpião e o Messias. Eu quero dizer para você que esta noite nós já encontramos o tesouro. Infelizmente já descobrimos escorpiões em ambientes que nunca imaginamos topar com eles. E que a próxima surpresa que nós aguardamos é: o Messias virá buscar o seu povo. A pergunta é clara: quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Servo fiel aqui é aquele que une constância, perseverança e atenção. Vou repetir. Quem é o servo fiel?
é aquele que reúne constância, perseverança e atenção. Para começar, constância. Em dias de conversões meteóricas e desistências catastróficas, Cristo procura por servos constantes. Dias em que as provações são veementes e projetos começam e terminam na mesma velocidade, Deus nos chama à perseverança. Em dias em que as distrações estão proporcionando mais quedas do que o pecado em si, Deus nos chama a sermos servos atenciosos. Então, quem é o servo que Deus vai colocar sobre o que é dele, até que ele venha buscar a sua igreja? Aquele que sabe unir constância, perseverança e atenção. Para você não esquecer, diga após mim: constância, perseverança e atenção. Quem é o servo fiel? Aquele que une constância, perseverança e atenção. E ele precisa ser prudente. Prudente aqui é sábio. E sabedoria aqui é a prática e não meramente a teórica. Existem sábios segundo o seu próprio entendimento. Esses são os teóricos. Mas a casa do Senhor será mantida, sustentada, organizada, suprida, até que Cristo venha pelos servos fiéis de sabedoria prática e não teórica. A igreja de Cristo não é nossa. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a casa dele. Quando o texto diz que o Senhor colocou o servo sobre sua casa, entendemos que a igreja de Cristo é dele, é a casa dele, e nós, pastores, administradores, não senhores. E nós que cuidamos uns dos outros, guias e não chefes. E nós que dividimos as mesmas cadeiras, irmãos e não competidores. E temos uma função aqui. Qual é a função aqui? Dar sustento. No 3 você vai dizer bem alto: dar sustento. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós não estamos aqui para dar a lei. A lei Cristo deu. Entende? Não estamos aqui para criar as nossas leis. Não estamos aqui para sufocar as pessoas com as nossas leis. Não estamos aqui para obrigar alguém a pensar como nós pensamos ou como funciona na nossa casa com os nossos filhos. A lei está dada a nós dar o alimento. Será que eu poderia dizer assim: cozinhe a lei? Será que eu poderia dizer assim: asse a lei? Será que eu poderia dizer assim: prepare a lei e exponha ela em uma bela mesa? Será que eu poderia dizer assim: faça pequenos pacotes
pacotes com porções da lei e distribua para quem ainda não tem conhecimento dela? Será que eu poderia dizer esta noite aqui: escreva a lei na linguagem que alguém é capaz de compreender e dê para que ele se alimente também? Nós não estamos aqui para criar nada, nós estamos aqui simplesmente para alimentar com aquilo que ele já deixou na despensa guardado. Aleluia! Me ajude a entregar esta palavra. Olhe para uma pessoa simpática. Se não for simpático, não mexa, porque já passou das 10. Só uma pessoa simpática e diga a esta pessoa: a despensa está cheia. Diga a ele: o dono da casa, antes de partir, deixou a despensa cheia e disse aos administradores: dê sustento aos meus servos. Mas a gente quer dar problemas. Eis aqui uma imperativa: a gente quer dar tarefas. A gente quer dar lições. E ele está dizendo: alimente. 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 Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Alimente. Quem trouxe a Bíblia? Mostre a Bíblia para alguém. Diga: a despensa está cheia. A despensa está cheia. Menos do que eu acho, menos do que eu penso, menos do que eu sonhei. Ah, eu tive um sonho. É assim que as seitas nascem. Ah, eu tive um arrepio. É assim que gente sensitiva se move. Nós já temos tudo. A revelação começada e concluída. Está tudo aqui. Pastor Arão, só que é tão maravilhoso que algumas pessoas não conseguem nem aceitar. Eu fui lá e o pastor só pregou, só. Eu perguntei como é que eu faço para ser membro da igreja do pastor Arão. Ele falou que está tudo na Bíblia, mas só na Bíblia. Só na Bíblia. Nós amamos os manuais humanos, nós amamos as metodologias humanas, nós amamos os maneirismos, as invenções. E quando alguém diz assim: olha, a despensa está cheia e você vai ser alimentado, a gente pergunta: tem certeza que é só isso mesmo? Aleluia. Perceba, o texto diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo. Para dar sustento a seu... O que é isto aqui? Nós estamos interpretando o texto, ok, meus irmãos? A ideia aqui é que devemos fazer isso enquanto houver oportunidade. Sim, enquanto houver oportunidade. Todas as oportunidades. Não economize, não guarde para amanhã, não se prive de ensinar, não se prive de repartir, não se prive de compartilhar, não se prive de pregar, não se prive de ensinar. Entregue. Mas também, quando a Bíblia diz a seu tempo, isso significa que devemos realizar algumas coisas em horas regulares e esperadas. A seu tempo aqui, a interpretação mais fiel dá conta de que tem dia e tem hora. Assim como a gente toma café, almoça,
Alguns lancham ou ceiam e jantam. Quando o assunto é dar alimento aos outros. Quando o assunto é alimentar os que estão na casa que não é nossa, mas que nós fomos colocados para cuidar dela. A ideia é: tenha dia e tenha hora para fazer isso. Se de um lado há uma liberdade, você não precisa ter nada. Ele deixou tudo na despensa. Do outro lado precisa ter ordem. Entendeu o que eu disse? De um lado, liberdade. Eu não preciso colocar nada meu aqui. Está tudo aqui, a despensa está cheia e eu só distribuo. Mas do outro lado, a ideia é: tenha dia e tenha hora para fazer isso. Se você estiver tranquilo para fazer o que eu vou pedir agora, faça. Se você não estiver tranquilo, não faça. Ok? Mas desperte o ministério de uma pessoa aqui, olhando para ela e perguntando: que dia e hora você pode servir a casa do Senhor? Eu sei que sábado você gosta de arrumar a sua casa. Eu sei que domingo à tarde você gosta de ir ao shopping. Eu sei que de segunda a sexta você trabalha fora. A minha pergunta é: que dia e hora você está disponível para servir a e na casa do Senhor? Entende que às vezes nós temos um eis-me aqui, mas é um eis-me aqui sem compromisso, do tipo: Deus, tu tem todos os meus dias, para não dar a Ele dia nenhum. Deus, tu tem todas as minhas horas, para não dar a Ele no final hora nenhuma. Em que área você pode servir? Em qualquer uma, para não servir em área nenhuma. Quando na verdade, além da liberdade de termos mantimento para oferecer no tempo que for oportuno, também temos que ter o dia e a hora para que haja compromisso com aquilo que estamos realizando. Eu não vim te perguntar qual o dia que você pode vir receber. Eu vim te perguntar qual o dia você está disposto a vir para dar. Ministério de Louvor pode contar com você, a zeladoria da igreja pode contar com você, a cantina da igreja, a recepção da igreja, a livraria da igreja pode contar com você. O que eu estou pregando aqui está em perfeito desuso, tá bom? Você está recebendo hoje aqui uma coisa que dificilmente você vai receber em outro momento, a não ser do pastor da igreja. Os pregadores não falam mais sobre essas vivências em sua maioria, porque eles também já não vivem mais isso. E quem não faz não pode falar. Eu estou falando de alguém que vive o solo da igreja. Igreja não é só uma experiência transcendental, é uma experiência real de compromisso. A igreja exige que alguém diga: eu vou na segunda, e o outro diga: conta comigo na terça, e o outro diga: na quarta é comigo, e o outro diga: na quinta eu estou aqui, e o outro diga: sexta é a minha vez. Não, campo das ideias, não, isso aqui é tangível, isso aqui é real. Se não passar pano, fica empoeirado, isso aqui é real. Se não tiver quem toque, não toca sozinho, isso aqui é real. Se não tiver quem pregue, ele não vai andar sozinho aqui, isso aqui é real. E Deus está chamando gente que tem a chave da despensa, tem a chave da despensa e tem a coragem e o compromisso de dizer: tal dia é meu, tal hora é minha. E aí,
texto diz: bem-aventurado. 55 vezes no Novo Testamento. Bem-aventurado. Vamos dizer juntos no 3? 1, 2, 3. Bem-aventurado. Isso. Aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo do jeito que Ele quer, assim, com dia, com hora, com a chave da despensa, sabendo que Ele já deixou tudo pronto, mas conta comigo para servir. 55 vezes no Novo Testamento. Quase sempre aponta para a prosperidade externa e não espiritual. Ok? Para quem não gosta, para quem tem problemas com prosperidade, vai ficar chateado agora. Né? Porque querendo você ou não, 55 vezes no Novo Testamento aparece o termo bem-aventurado. E a maioria esmagadora não está falando de prosperidade espiritual. Está falando de prosperidade externa. É saúde, é condição de se manter, é dignidade, é fartura, é casa. E Ele dá a quem Ele quer. Eu não disse riqueza, eu disse prosperidade. Só que há um mistério aqui. Quem está pronto para ouvir, diga aleluia. Aleluia. Embora a prosperidade aqui seja externa, ela está ligada a um posicionamento espiritual. Olha que loucura. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que o Evangelho é poder de Deus. Olha que coisa interessante. O que eu faço é espiritual. O posicionamento é espiritual. Mas as respostas que eu recebo não são só espirituais. Em todas as áreas da minha vida há um impacto da minha decisão espiritual gerando prosperidade nela. Aí alguém vai pensar que prospera mais quem trabalha mais. Não, prospera mais quem serve melhor. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Não prospera mais quem trabalha mais. Prospera mais quem serve melhor. É por isso que tem gente que nunca vai entender o segredo da tua vida. Dá uma olhada para esse crente que Jesus colocou do teu lado de alto a baixo. A vida dele é mistério. A vida dele é segredo. Alguém pensa, quem dá? Como conseguiu? Quem apresentou? Como aprendeu esse serviço tão rápido? Como que ele vende? Tem gente querendo comprar o que ele compra, tem gente querendo vender. É porque a palavra é imutável e inerrante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você quiser levantar a tua mão para receber, receba. Vai fluir em todas as áreas da sua vida o seu posicionamento como servo fiel na casa de Deus. O servo que se ocupa de alimentar os outros é feliz, porque enquanto ele serve, ele está participando da vida de Deus. Matthew Henry diz que essa expressão servindo assim, bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, achar servindo
assim. Há uma bênção assegurada àqueles que são aprovados como mordomos fiéis e são achados servindo. Eu vou dizer algo aqui que quando eu li me impactou muito e eu quero compartilhar com vocês. Perto da honra daqueles que morrem no campo de guerra sofrendo como mártires, está a honra daqueles que morrem no campo de serviço, plantando, semeando e colhendo para Cristo. O que eu estou dizendo aqui é que não há diferença entre um pastor que morre como um mártir e um pastor que morre em um tempo de fidelidade de serviço, plantando, semeando e colhendo para Cristo. Não há diferença. É a mesma vida útil, é a mesma vida poderosa, é a mesma vida conquistando as almas que o Cordeiro ganhou com o sangue que ele derramou. Se deixe gastar no campo, mas também se deixe gastar na casa. Não adianta termos irmãos se gastando no campo e outros morrendo de fome na casa, porque nós não nos levantamos para servir. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O porá. Todo mordomo fiel tinha grandes chances de se tornar administrador da casa. Quanto maior a fidelidade aqui, maior capacitação. Capacitação que não cessa com a morte. O que eu vou dizer agora é escatológico, é profundo e é verdadeiro. No futuro eterno, Deus dará alguns governos para continuar a serviço de Deus. E não serão os indolentes, não serão os relaxados, não serão os relapsos, não serão os preguiçosos, não serão os murmuradores, não serão aqueles que começam e não terminam, não são aqueles que acham sempre que estão fazendo muito e que Deus merece menos. O governo é para quem serviu de forma legítima. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, do nada rompe a figura antônima do servo fiel. Só que há algo aqui a ser cuidadosamente examinado. Por favor, irmão, se o senhor puder colocar o texto para mim, porque eu quero muito que a igreja perceba. Mas se aquele mau servo, não voltei para Mateus, mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu
Senhor tarde virá. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Perfeito, perfeito. Colocou 46. Vamos ler todos juntos o 46, e aí vocês vão sentir o que eu quero mostrar em tempo real no texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aquele servo. Quem? Aquele servo. Quem? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Agora, porém, quem é esse mau servo? Não tenha medo, é exatamente isso. É aquele. Mas aquele não era bom? Ele se tornou mal. Deus nunca chama um mau servo. Nunca. O problema é que algumas pessoas estragam durante o processo. Eu não sei se você já teve esse pensamento, não disse para ninguém, mas pensou, porque eu já pensei, talvez mais alguém tenha pensado, ou só eu fui a impura que pensei. Mas eu já pensei a olhar para algumas pessoas: Senhor, tenha dó. Como que um ser humano que se comporta desta maneira, com tanta soberba, com tanta arrogância, pode ter algum investimento espiritual de Deus na vida? Porque tem. A gente olha e vê que está lá, tem dons, tem isso, tem aquilo. Senhor, o que é isso? Eu não pergunto às pessoas na rua, eu não pergunto para o crente que está do meu lado, porque é maledicência, mas eu penso e pergunto para Deus. E aí eu entendi com o tempo. Quando Deus achou, quando Deus deu tarefas na casa, quando Deus deu a ele tarefas na casa, quando Deus deixou a chave da despensa, ele não era mau. O problema é que ele se tornou. E sabe por que ele se tornou mau? Volta para mim no 48, que eu vou mostrar para a igreja. Um dia eu também estava pensando sobre isso. Meu Deus, por que algumas pessoas estão brincando tanto? Elas não acreditam mais na iminente volta de Jesus. Não acreditam mais. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá. Você sabe o que é isso? Não vai vir agora. O coração muda quando a expectativa muda. E tem gente vivendo da maneira que quer, com a falsa ideia de que ele não vai voltar agora. Quiçá para alguns não vai voltar mais. Mas eu vim dizer a esta igreja o que esta igreja já sabe, mas é bom repetir: ele virá. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora: ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá. Coloca para mim, meu irmão, Jeremias 2:2. Não deixe o seu coração mudar. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, lembro-me de ti, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus
depositórios. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Deus está dizendo, eu lembro de um tempo que você não tinha onde cair vivo. E você andava comigo. Eu me lembro de um tempo que você comia pão com mortadela, mas você era fiel. Eu lembro de um tempo que você chegava, começava a orar sozinho, se não aparecesse ninguém, você cantava, você lia o salmo e saía sem murmurar, dizendo, fiz o que deveria ser feito. O seu coração não pode mudar. A principal causa desta mudança é a falsa ideia de que o Senhor não voltaria tão cedo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz assim, quando os crimes não são castigados, exemplo do país que vivemos, né? Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Já que eu não serei responsabilizado pelo mal que eu estou fazendo, então farei mais mal ainda. Quando alguém pensa que Jesus não vai vir buscar a sua igreja, não terá acerto de contas, começa a fazer o que quer na casa que não é dele, porque a casa é de Deus. Ele tem a falsa ideia de que nunca será responsabilizado por aquilo que está fazendo. Mas é uma falsa ideia. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras. Agora esses falsos crentes não é no tribunal de Cristo não, eles vão para diante do trono branco ouvir, eu nunca vos conheci. Para nós não é o trono branco, você está igual a mim, né? Fraquinho, mas é de Jesus, é fraquinho, mas é de Jesus, tranquilo, tribunal de Cristo, para as nossas obras serem julgadas. Agora está de mentira, está de engano, está de falsidade, está fingindo que é, mas não é. Vai comparecer diante do trono branco e vai ouvir, eu nunca te conheci. Agora eu vou explicar a você o que eles faziam. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Jesus está denunciando duas práticas diferentes que o servo infiel dentro da casa de Deus pode praticar. Quais? Primeiro, espancar os conservos. São aqueles que também são servos como ele, mas que ele tem um lugar de proeminência sobre estes. O que seria esse espancamento e por que desse espancamento? É possível que ele fosse alguém que já não era mais ouvido nem respeitado por eles. Você sabe que para você exercer uma posição de comando, de governo, de liderança, você precisa ser ouvido e respeitado. Como ele vive uma vida dissoluta, ele não é ouvido, ele não é respeitado. E como eles não fazem o que ele fala, porque nem ele faz o que ele diz, ele passa a usar de violência para que aqueles que não o respeitam o respeite de qualquer maneira. Isso pode chegar até a forma literal. Você lembra, por exemplo, das indulgências do período da Inquisição. O que era aquilo? Era o uso da força, da violência, para obrigar ao outro uma religião que já não se dava o respeito,
que já não conquistava pelo posicionamento dos seus sacerdotes. Então vamos usar de força para castigar quem não ouve. No Brasil hoje, entre nós crentes, obviamente não estamos nesses termos. Bom, eu espero. Mas o que tem de gente que quando abre a boca só sabe espancar, só sabe ferir, só sabe envergonhar em nome de uma autoridade que já perdeu há muito tempo, é muito comum. E o Senhor está dizendo para esse servo que não é dono de nada: pare de espancar os seus irmãos, porque eu vou voltar para te pedir contas. Com muito carinho, só as meninas, segure na mão dessa menina que está do seu lado e diga a ela: eu estou aqui para te ajudar a chegar no céu. Isso, estou aqui para te ajudar a chegar no céu. Minha irmã, não use a sua língua para ferir alguém por quem Jesus derramou o seu sangue. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer: não use a sua língua para ferir alguém por quem Jesus derramou o seu sangue. Dois tipos de pecado. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Desprezo ao relacionamento com os da casa. Batia no pessoal de casa. Batia. E quando o assunto era os de fora, a Bíblia diz que ele tinha um relacionamento tortuoso com eles. Por quê? Ele não aconselhava os ébrios, ele bebia com eles. Beber com os ébrios é simplesmente o seguinte: repetição da má conduta. Eu vou explicar para você como vive o servo mau. Aqui ele só quer bater, e lá fora ele só quer agradar. Então aqui ele bate em quem passar pela frente, mas lá fora ele se assenta e repete as mesmas atitudes dos homens maus para não ser desprezado por eles. Deus não nos chamou para nos assentarmos com os ébrios. Deus nos chamou para despertarmos os ébrios. Levante uma das suas mãos. Eu vou começar a concluir, mas eu preciso te dizer uma coisa: Deus vai colocar nas nossas mãos uma vara capaz de despertar os que estão tonteados pelo vinho, capaz de despertar os que estão tonteados pelos prazeres da vida. Nós não vamos nos assentar com eles, nós vamos trazê-los para o lugar aonde nós estamos assentados com Cristo. Perceba a progressão. Quem está comigo, diga aleluia. Ele agora se torna escravo dos prazeres. Come e bebe com os ébrios. Mas o Senhor da casa o deu a responsabilidade de ser o quê? Senhor, mordomo, chefe. Uma frase para quem quiser levar para casa: quem é escravo dos prazeres não pode ser senhor de nada. Não deixe nenhum prazer humano escravizar você. Esta noite, nós queremos ser escravos da graça.
e senhores sobre a nossa vontade por causa de Cristo. Mas o texto diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. A descrença no retorno dele não adiará esse retorno. Eu vou repetir: a descrença no retorno dele não adiará esse retorno. Eu vim dizer a esta igreja: Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem. Eu vou repetir: Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem. Eu vou repetir: Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem. A vinda de Cristo será uma surpresa fatal para os negligentes. Quero citar aqui o que Elicote escreveu. A tirania e a sensualidade que ocasionalmente tem maculado os registros da Igreja de Cristo tem sua origem nesse esquecimento do fato de que, embora a vinda final do Senhor se demore, o juiz está sempre perto. Ele está às portas. E quando ele vier, ele mesmo disse: e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Diga: hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Sua parte será com os hipócritas. Eu quero citar algo que Matthew Henry disse. Se houver, não estou dizendo que há, nem ele diz que há. Se houver um lugar mais quente no inferno, será para aqueles que têm aparência de piedade, mas odeia praticá-la. Eu vou falar na nossa língua. Se houver um lugar mais quente no inferno, é para quem finge ser e não é. Porque pior do que não ser é fingir ser e não ser. A palavra hipócrita vem do termo replicar, aquele que replica. Está ligado à palavra ator, fingimento em coisas sérias. Com isso eu estou dizendo que se você é um crente fraquinho, você está salvo por causa de Jesus. Se você é um crente que está em fortalecimento, você é salvo por causa de Jesus. Mas se eu, Helena Raquel, for alguém que ocupa este púlpito esta noite para fingir em coisas tão sérias como estas, a palavra de Jesus para mim é esta: sua parte será com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe por que ranger de dentes? Sintomas do frio e do calor intenso. Mas nesse caso aqui, a figura aponta para o frio. É semelhante ao convidado mal vestido da parábola, que é colocado para fora da sala aquecida do banquete e fica do lado de fora
aonde há frio e ranger de dentes. E com todo o temor de Deus, fique de pé. Já tem gente vivendo um prenúncio disso. Ele está sempre do lado de fora, já percebeu? E eu não estou falando dos trabalhadores que estão lá fora servindo, não. Eu estou falando de uma vida cristã sempre distante da mesa de Deus. Pessoas que nunca vêm para o meio. Pessoas que nunca vivem o que Deus quer fazer na igreja. Pessoas que já estão rangendo os dentes antes do acerto final. Mas qual é a boa notícia? A porta do banquete ainda está aberta. Eu quero participar do que Jesus está fazendo na igreja em 2026. Eu quero participar do que Jesus está fazendo nesta igreja esse ano. Eu quero participar do que Jesus está fazendo no Brasil este ano. Porque lá do lado de fora, nessa vida cristã de meia pataca, onde a gente nunca vai para as águas profundas, onde a gente nunca se envolve, onde a gente nunca se desenvolve, já há um prenúncio do gelo do inferno. Agora aqui a fogueira está acesa. Aqui o pão está à mesa. Aleluia. E nós estamos aguardando com ansiedade aquele que breve virá e não tardará. E quando Ele voltar, vai nos encontrar servindo assim, amando assim, ofertando assim, pregando assim, amando assim, orando assim, lendo assim. Quantos esta noite precisam de um renovo? Deus não errou quando investiu em mim. Deus não errou quando investiu em você. Deus não errou quando investiu em nós. O que nós precisamos hoje é sermos renovados à primeira posição que estávamos diante dele. Posição de quê? Constância, perseverança e atenção. Se você puder, levante uma de suas mãos agora. Eu quero orar com você. Amado e eterno Deus, nesta noite, quarta-feira, o Senhor está aqui para nos lembrar. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Não nos deixa dormir o sono da indolência. Não nos deixa esquecer da tua vinda. Não nos deixa espancar os nossos irmãos, nem nos assentarmos com aqueles que pecam contra o teu nome. Ó Espírito Santo, que esta noite haja renovo para a nossa mente, haja renovo para o nosso coração, haja renovo para a nossa alma e também para a nossa esperança. Esperança viva, viva a esperança de que resta um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará.
Aquece o nosso primeiro amor. Aquece o nosso primeiro amor. Rega as nossas raízes.